Amanhã tem Brasileirão. Cruzeiro e Corinthians no Mineirão às 20 horas. Vira a chavinha do Mineiro para o Brasileirão. E no Brasileirão, o Cruzeiro não vem bem. O Cruzeiro é o último colocado, lanterna da competição. E o Cruzeiro não pode ficar ali, em hipótese alguma, em nenhuma rodada. Então, o Cruzeiro estar ali é um acidente. É um acidente, não pode ser algo comum, não pode ser algo que a gente aceita. Então, o Cruzeiro precisa vencer amanhã, subir esse elevador. E nós vamos falar tudo aqui nesse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para você ser informado. Sempre que sair vídeo novo, sai vídeo aqui todos os dias. Curta e compartilhe com amigos, pessoas que gostam de futebol, porque vai fazer a nossa comunidade aumentar e vai fazer o nosso conteúdo se tornar cada vez mais relevante. Ok? Esse vídeo que tem oferecimento de Stop Ball. Se você está buscando uniformes personalizados, para o seu corpo aí empresarial, para os seus colaboradores, para a sua equipe de futsal, de campo ou do seu clube esportivo, a Stopball é a solução perfeita para você. Você vai ter o seu produto entregue no prazo, preços acessíveis e uma qualidade, meu amigo, que você com certeza vai fazer novos pedidos. Então tá o telefone na tela aí, ligue para a Stopball que você vai ser muito bem atendido. É isso aí, meu amigo. Amanhã tem Cruzeiro e Corinthians no Mineirão, quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians que está melhor colocado que o Cruzeiro. Aliás, o Corinthians vem numa sequência melhor que o do Cruzeiro. Venceu a Copa do Brasil no final do ano, em dezembro. Agora ganhou a Supercopa em cima do Flamengo, que é o melhor elenco, a maior folha salarial, o último campeão brasileiro da Libertadores. E o Corinthians já está em quinto colocado. São 3 jogos, são 2 vitórias e uma derrota. As últimas 2 derrotas do Corinthians em casa para o Bragantino ele venceu por 2-0 e fora de casa contra o Atlético Paranaense ele venceu por 1-0. O Cruzeiro, 3 jogos, 2 derrotas, uma fora de casa para o Botafogo, uma dentro de casa para o Curitiba e um empate fora de casa contra o Mirassol. Então o Cruzeiro somando 1 ponto, o Corinthians soma 6. O Cruzeiro precisa pegar esse elevador amanhã e subir. Precisa subir. O Cruzeiro não pode ficar em último colocado, em hipótese alguma, no Campeonato Brasileiro. Vai ser um jogo difícil, um jogo pesado. O Campeonato Brasileiro ficou parado aí nos últimos dias. Não tivemos rodada, tivemos só os estaduais mesmo, os jogos de mata-mata dos estaduais. Então, o Cruzeiro agora foco total no Brasileirão. E sobre a escalação, o Cruzeiro voltou ontem aos treinos, às 10 horas da manhã, na Toca da Raposa, e ali ainda tem alguns jogadores no DM. Lembrando que no jogo contra o Pouso Alegre, nem Arroio e nem Caio Jorge foram com a delegação. Nada de preocupação, foi mais um controle de carga mesmo. Ó, se vai nesse jogo e aí tem viagem, tem todo um desgaste, e aí tem jogo de quarta-feira, pesa. Então tem que fazer uma escolha. Tira ele do jogo do Campeonato Mineiro, porque a gente precisa vencer no Brasileiro. O Brasileiro é prioridade. Então eu acho não. Caio Jorge volta para o comando de ataque do Cruzeiro amanhã, né? O garoto Neisser vai ser opção. Então Caio Jorge volta. Nas outras posições, gente, minha opinião, eu não mexeria. Eu gostei do equilíbrio tático com essa escalação. Com o meio de campo com Lucas Silva, Lucas Romero, Christian e Gerson. Ai, é time defensivo, é time com 4 volantes. Vocês precisam estudar futebol e procurar entender futebol melhor, tá, galera? Não tô ofendendo ninguém, não, tá? É porque senão vocês ficam repetindo frases prontas, clichê, e não buscam um entendimento de fato da situação. O Cruzeiro não jogou com 4 volantes. O Cruzeiro não jogou com 4 volantes. Se você for olhar no passado o time do Leonardo Jardim, o Wanderson, ele não era um atacante. As pessoas falam, pô, o Wanderson é atacante, o Wanderson é atacante. E eu explicava para as pessoas, eu dizia, não, gente, é uma linha de 4 meio-campistas. 4 meio-campistas. Que ajudam os laterais a marcar os corredores, quando tá sem a bola, por fora, né? Por dentro ajuda os volantes. E quando tá com a bola? Quando tá com a bola, eles saem e fazem dobradinha com os laterais e com os meias, né? O Matheus Pereira, o Gerson até que menos, né? Porque o Gerson tem que fazer dobradinha só com o Kaique, no caso. Agora o Matheus Pereira, ele tem a saída, o Lucas Romero sai muito por ali, ele tem o Christian e ele tem o William. Então, normalmente é assim. Então, o Cruzeiro, pra mim, não jogou com 4 volantes, não é um time recuado. Não, o Cruzeiro, foi o jogo até que o Cruzeiro mais produziu, foi agora contra o Pouso Alegre. Gostei dessa escalação, eu só faria essa mudança. Só colocaria o Caio Jorge no lugar do garoto Neisser, tá? Eu não voltaria com o Arroio agora, não tiraria nenhum dos 2 volantes e não tiraria nem Christian e nem Gerson, tá? Eu manteria desse jeito o time, que eu acho que produziu bastante e teve bastante equilíbrio, tá?
transições defensivas, transições ofensivas. Então, é isso, cara. Então, não tem que ter essa preocupação. Ah, tem 4 volantes, tem 4... Não. É ver como os jogadores estão, qual que é a função que eles estão exercendo dentro de campo. O Christian originalmente é um volante, mas ele não joga de volante no Cruzeiro. O Christian não joga de volante, ele é um meio campista, né? Aquele cara que defensiva, quando tá sem a bola, ele defende, quando tá com a bola, ele se apresenta à frente. E o quanto que o Christian pisa dentro da área, gente. Pega os últimos 2 jogos, o Christian deve ter umas 3, 4 oportunidades dentro da área para finalizar. Ele pisa muito dentro da área. O Gerson sofreu pênalti recentemente, fez um gol agora que ele estava impedido. Deu uma assistência pro Caio Jorge, tá sempre pisando dentro da área. Então, assim, volante, não é volante, né? A função que eles têm exercido, que eles exerceram e têm exercido é de meio campista, entendeu? Agora, você vê o Romero e o Lucas Silva lá dentro da área, parados, assim, pisando dentro da área, dando assistência, fazendo gol, uma vez ou outra. Mas você não vê, porque eles são, de fato, volantes, os dois. Os dois são volantes. Agora o Christian e o Gerson não. Você pode observar, no momento de ataque, eles estão pisando na área, eles estão ali na linha ali, ó, da grande área. Então eu gosto dessa escalação, eu voltaria dessa forma. O Cruzeiro que tem 4 jogos que ele não perde, tá, galera? 4 jogos. São 3 vitórias no Mineiro e um empate no Brasileiro. São 4 vitórias no Mineiro, só que entre a primeira vitória e a segunda teve a derrota no Brasileiro para o Curitiba. Então, às vezes a gente fica só pegando as coisas negativas. Mas se você for olhar, tá evoluindo. O time vem melhorando. Nesses jogos, o Cruzeiro sofreu gol contra o Pouso Alegre e contra o RT. Contra o Mirassol. Contra o Betim não sofreu gol. Contra o América não sofreu gol. Então é um ponto a se evoluir. É o quê? Sofrer menos gols, né? Sofrer menos gols. Eu acho que seria isso. E olha pra você ver. Nesse último jogo agora, o Cruzeiro, nos últimos minutos, me toma um gol bobo. Um gol bobo. Era o Cruzeiro ter passado ileso. O Pouso Alegre não foi um time que ofereceu grandes perigos para o Cruzeiro. Mas, enfim, cara, é um número importante. E se o Cruzeiro vence amanhã o Corinthians, ele sobe o elevador, sai da lanterna, alivia, e aí fica 5 jogos sem perder. E aí imagine se passa ileso a defesa, o Cruzeiro precisa produzir a mesma coisa que vem produzindo nos últimos jogos ofensivamente. A produção ofensiva tá sendo um ponto alto para mim. O que precisa é efetivar. E aí, jogadores do último terço, cara, chegando na frente do gol, dá um bico, irmão. Irmão, dá um bico. Não fica querendo, vou dar uma cavada aqui, vou dar uma caprichada aqui. Não, cara, não é momento de fazer isso. Você precisa produzir gol para aumentar a confiança. Quanto mais acerto, mais confiança você ganha, seu companheiro ganha, quem deu assistência ganha confiança, quem deu a pré-assistência ganha confiança, o time ganha confiança, a comissão técnica ganha confiança e o torcedor fica mais confiante. Então, chega na frente do gol, cara, vamos ter responsabilidade, vamos ter juízo. Tem mais de 11 milhões de torcedores, cara, espalhados por esse mundo. Cara, tem que ter responsabilidade. Faz o gol. Para chegar ao placar 3, 4 e a gente fala, pô, cara, o Cruzeiro tá evoluindo. Para não ficar esse negócio de 1-0, 2-0, vai e sofre um gol lá, aí 2-1, e o torcedor fica com a sensação que foi tudo ruim. Não, o Cruzeiro vem produzindo. Ele não tá fazendo os gols. Então, que amanhã seja um jogo em que o Cruzeiro continue produzindo, que o Fabrício Bruno, cara, se o Fabrício Bruno retornar em 2026, porque o Vidalba já voltou no nível Vidalba 2025. Eu acho. Ainda não tá tão bem fisicamente, beleza. Mas, cara, a saída de bola do Vidalba, o quanto ele ajuda o Kaique ali, o quanto ele já entrosou com o Gerson, cara, o Vidalba já veio. Agora, se o Fabrício Bruno vem, aí a nossa defesa volta a ser uma defesa segura como era no passado, né? Volta a ser um ponto forte. Então, imagina a nossa defesa sendo um ponto forte novamente, a partir de amanhã. E o nosso ataque ser eficiente, porque já tá produzindo bastante. Não é, cara, a bola não tá chegando. Você já viu quando o atacante fala, pô, cara, mas a bola não tá chegando, eu não tive oportunidade. Não é o caso do último terço do Cruzeiro hoje. Os caras não podem reclamar. Eu acabei de falar, o Gerson e o Christian, eles pisam na área e eles têm oportunidade, cara. Matheus Pereira, todo jogo é 2 oportunidades. Caio Jorge, Arroio, que teve fora agora no último jogo, mas também vem tendo oportunidade. O próprio Neisser, todo mundo vem tendo oportunidade. O Cruzeiro precisa ser eficiente. Né, gente? Porque não podemos jogar tudo na conta do Tite. O Tite, tudo. Cara, não, gente, não. E eu acho isso uma covardia. Olha pra você ver. Acabei de falar aqui. 3 jogos, o Cruzeiro venceu os últimos 4 jogos no Mineiro. Mas é Mineiro. Isso é covardia. Então vamos estabelecer um critério aqui. Mineiro não vale? Então não vale nem pra crítica e nem pra elogio. Tá combinado? Eu acho isso errado. Cara, eu não quero perder jogo no Mineiro. Não quero. Então, se eu vou criticar no Mineiro, essa é a minha conduta,
Eu vou criticar se perder no Mineiro. Então, quando ganha no Mineiro, eu vou elogiar, tá? Porque isso é critério, cara. Isso é critério, isso é honestidade. O que acontece hoje é que as pessoas são desonestas nas críticas ao Tite. É desonesto. O time evoluiu. Ah, mas é Mineiro. Quando perde. Aí, tá vendo? Perdeu pro time do Campeonato Mineiro. Então, cara, não pode ser assim, tá? Não podemos agir dessa forma. Tem que ser correto. É o que eu falo. Aqui no canal Conexão 31, aqui a crítica ela tem contexto. O elogio ele tem contexto. Não pode ser na sacanagem não, cara. Sabe? Não pode ser assim, eu vou escolher a hora que eu vou criticar. Eu quero criticar o fulano, então eu vou criticar. Ele pode ganhar o jogo, ele pode vencer, ele pode bem. Por exemplo, o time vem evoluindo o desempenho, mas a galera não quer pontuar que vem evoluindo. Por quê? Porque é Campeonato Mineiro. Claro, gente. Mas é claro que precisa ter esse desempenho no Campeonato Brasileiro. Só que o Campeonato Mineiro é como se fosse um jogo mais fraco para você ir ganhando evolução. Você lembra que há alguns anos atrás, esse ano não teve, mas tinha jogos treinos na pré-temporada? Que era justamente para isso, para você ir evoluindo e chegar no Campeonato Mineiro bem. Esse ano não, cara, o Cruzeiro, com menos de 10 dias de preparação física, né, de pré-temporada, já começou o Campeonato Mineiro, acho que foi dia 14 de janeiro. O Cruzeiro se apresentou dia 2, dia 3, não, dia 2 e dia 5, e dia 14 já começou o Campeonato Mineiro, cara. Não teve jogo treino, não teve preparação, não teve testes para ir evoluindo. Então o Campeonato Mineiro acabou sendo parte da pré-temporada. Então o Cruzeiro vem evoluindo. Que essa evolução seja manifestada amanhã contra o Corinthians, que é o objetivo principal do Cruzeiro na temporada. O Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Beleza, galera? Eu fico por aqui. Você que não me segue nas redes sociais, me siga lá. Diego de Leon UFC e Conexão 31 TV. Beleza? Tamo junto.